Lucas capítulo 15, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Demos uma pausa na nossa série essencial, para que hoje pudéssemos ter esse tempo especial de meditação em Lucas capítulo 15, assim vivenciando esse nosso dia especial de missões estaduais. Todos acharam? Em referência à palavra de Deus, eu vou ler aqui o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Pule aí para o versículo 7, por favor. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Agora, pule aí para o versículo 10. Versículo 10. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, adiante mais um pouco e vamos para o versículo 31. Verso 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos. Diante da tua palavra, Pai, nós estamos. O Senhor é santo, santo, santo. A tua palavra, Pai, é perfeita e eficaz. Pai, que a tua palavra fale conosco, alcance, Pai, o mais profundo do nosso coração. Que eu diminua, Pai, e que tu cresças nessa noite. É o que nós te pedimos, Pai, pois desejamos ouvir a tua voz. Viemos aqui nessa noite para glorificar e bendizer o nome de Jesus. Mas não queremos, Pai, sair daqui sem ouvir a tua voz. Fala conosco mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu não sei quantos dos irmãos já ouviram a história do Titanic. Creio que a maioria. Já devem ter visto o filme, né? Alguns que têm um pouco mais de idade parecida com a minha, devem ter assistido, né? Leonardo DiCaprio, né? Interpretando ali aquele personagem. E boa parte dos irmãos devem conhecer a história daquele grande navio, que na época era o maior navio da sua época, e que saiu da Inglaterra com o objetivo de viagem de chegar a Nova York, aos Estados Unidos, o que nunca ocorreu por causa de um naufrágio, né, após o navio colidir ali naquela noite, no meio da noite, com um iceberg, e depois começar a afundar. Quando a gente começa a ver, irmãos, um pouco mais a história, e conhecer um pouco mais a história desse naufrágio, algumas coisas chamam a atenção. Primeira coisa que chama a atenção, irmãos, é que demorou algumas horas entre a colisão e o naufrágio. Não sei se você sabia disso, mas dizem os historiadores que demorou por volta de 3 horas entre a colisão e o naufrágio. Houve tempo, irmão, suficiente para colocar todas as pessoas naqueles botes salva-vidas. Aquele navio que saiu com uma quantidade de passageiros ali, de 2.201 passageiros, 2.201 passageiros, tinha bote suficiente para todos os passageiros. E o tempo de mais de 3 horas teria dado suficiente para colocar todos os passageiros nos botes. Porém, isso não aconteceu. Sabe por quê? Os botes, eles saíram com menos da metade da capacidade. Alguns com a metade e outros com menos da capacidade que eles tinham. E sabe por que isso ocorreu, irmãos? Porque a maioria das pessoas que estavam ali, elas não acreditavam
que havia um grande problema naquele navio, e que aquele navio estava indo para a destruição, não só dele, mas também da vida delas. Então as pessoas, elas estavam jogando, estavam nas suas cabines, estavam dormindo, estavam ali em toda aquela diversão, entretenimento que o navio tinha, e elas não acreditavam. Não acreditavam que aquele navio, que tinha a promessa de ser inafundável, ele viesse a naufragar. E elas continuaram vivendo ali as suas vidas como se aquela colisão fosse um pequeno problema que não iria atingir as suas vidas. Quando ele afundou, haviam botes espalhados com apenas metade ou menos da capacidade desses botes por todo aquele oceano congelante. E aí vem a segunda constatação, ação que acontece naquele naufrágio que chama a nossa atenção. Ou melhor dizendo, vem o segundo desastre do Titanic. É que aqueles botes que estavam ali no oceano com menos da capacidade, eles não remaram voltando para buscar aquelas pessoas. A maioria deles remou para bem longe do naufrágio do Titanic. Mesmo ouvindo as pessoas gritando, as pessoas desesperadas, dizem alguns que apenas um bote, alguns outros afirmam que 2 botes retornaram para ver se havia alguém ali vivo e salvar alguém. O restante dos botes continuou remando para bem longe, mesmo ouvindo o desespero daquelas pessoas afundando ali, congelando no meio do oceano. Os outros, eles pensaram no eu. Eles estavam salvos, eles estavam no bote, e eles foram remando para bem longe. Mesmo ouvindo o desespero daquelas pessoas, eles tinham o potencial de salvar pessoas, mas eles não voltaram. Eles remaram para distante. Eles ficaram satisfeitos. Por quê? Porque eles estavam salvos. Irmãos, com essa introdução triste desse desastre duplo que aconteceu ali, nós vamos meditar nessa parábola de Jesus. Talvez na sua Bíblia esteja aí uma divisão. E eu creio que você talvez já conhece um pouco dessa parábola. Mas na verdade Jesus aqui ele conta uma única parábola, dividida em 3 partes, ou 3 histórias, que Jesus utiliza como um ponto central, para mostrar para aqueles homens que nós lemos aqui, no versículo 1 e 2, o que eles precisavam fazer. Na primeira parte dessa parábola, nós temos aqui Jesus ele contando a primeira história. Qual de vocês, possuindo uma ovelha, ou melhor dizendo, 100 ovelhas, versículo 4, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Então aqui nós temos 100 ovelhas e um pastor que cuida dessas ovelhas e tem a responsabilidade por essas ovelhas. E ele olha para aquelas 100 ovelhas e ele constata que uma ovelha está fora do lugar. Só tem 99 que continuaram no lugar. Então aqui nós temos algo fora do lugar. E nesse caso é uma ovelha. Essa ovelha, por falta de direção, insensatez, a gente conhece um pouco sobre a ovelha ela é meio destrambelhada mesmo. Ela não tem muita direção. Se ela não ouvir o pastor, não tiver ali algo guiando ela, ela se perde. Talvez por insensatez, talvez por falta de direção, essa ovelha se perdeu. E aqui nós temos um pastor que, olhando para a sua responsabilidade com essas ovelhas, ele deixa as 99 seguras, talvez com alguns outros pastores, e ele então vai em busca dessa ovelha perdida. E ao encontrá-la, diz o texto que ele se alegra, ele coloca ela nos ombros, vai para casa, convida os seus vizinhos e a grande alegria. Porque, irmãos, naquela época, quando um pastor ele perdia uma ovelha,
Se ele não comprovasse que aquela ovelha tinha sido comida por alguma fera, ele tinha que pagar, né? Ele tinha que pagar os custos daquela ovelha. Então, ele foi atrás, era mais fácil. Então, esse pastor ele vai e encontra a ovelha. Aqui nós temos, irmãos, Deus, ele representando esse pastor de ovelhas. A atitude de Deus aqui de deixar em segurança aqueles que já são salvos e ir em busca no campo daqueles que estão perdidos. Aqui, irmãos, olhando para essa primeira parte da parábola, nós vemos o compromisso do pastor. Não com uma ovelha, não com 99, mas o compromisso com 100 ovelhas. E esse pastor, ele busca até encontrar a que se perde, para manter todas ali a salvo em segurança. A segunda parte dessa parábola, uma segunda história que Jesus está contando. Lembre-se para quem Jesus está falando. Versículo 1, ele está falando com publicanos e pecadores que estão assentados ali o ouvindo, mas também ele está falando com outro público que está ali. Versículo 2, fariseus e mestres da lei que não estão ouvindo para o elogiar, mas estão ouvindo para criticar, porque ele está ali comendo, recebendo pecadores e publicanos. Aí Jesus ele conta uma segunda história nessa parábola. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, 10 moedas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e, quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Versículo 9. Agora versículo 10. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nessa segunda história, Jesus ele continua no ponto central. Existe algo que tem que estar em um lugar, mas agora existe algo que está fora do lugar. Conta-se, os historiadores, que na época de Jesus, lá em Israel, na Palestina, as mulheres que se casavam, elas usavam estilo uma diadema, uma tiara com 10 moedas, para mostrar que ela era uma mulher casada. Ela recebia no seu casamento. Então essa mulher aqui, ela perde uma dessas dracmas, uma dessas moedas. E como seria a sua vida agora, olhando para as pessoas olhando para ela e vendo que na sua tiara, na sua diadema está faltando uma moeda. Então talvez por descuido dela, não sabemos, mas o certo é que ela perdeu. E as casas lá na Palestina eram pequenas, eram escuras. Nós não tínhamos tinta como a gente tem hoje, não tinha energia elétrica, então imagine como era escuro. Então aquela mulher, ela pega, acende uma candeia, começa a varrer a casa, que provavelmente era de chão batido, de terra ali, e começa a varrer até encontrar, e ela encontra aquela moeda. E quando ela encontra, ela se alegra, porque era algo muito importante para ela. Talvez não tinha valor financeiro tão grande assim para dar uma festa, mas tinha um valor muito grande, porque fazia parte daquela tiara que ela recebeu quando ela se casou. Então o valor emocional, afetivo era muito grande. Então aquela mulher, ela chama as suas vizinhas, suas amigas, e ela diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei uma moeda perdida. 9 moedas no lugar, uma moeda fora do lugar. E aqui nós temos uma mulher que é um modelo de alguém que procura aquilo que se perdeu. Não tem ninguém melhor para procurar o que se perdeu do que a mulher, né? Os homens sabem muito bem disso, né? Amor, não estou encontrando isso. Amor, onde está isso, né? Tem momentos que eu nem procuro muito. Manuela, onde é que está isso? Né? Porque a gente sabe que elas, né, irmão Davi, acham mais fácil as coisas, né? Dizem alguns que elas fazem aparecer também, às vezes, né? Às vezes some e depois elas dizem, né? Mas pode ser só história, né? Mas, irmãos, aqui nós temos uma mulher que procura aquilo que se perdeu com muito empenho. Ela acende uma candeia, ela varre, ela se dedica ali para encontrar aquela moeda. Um amor que é capaz de valorizar aquilo que ninguém valoriza. Talvez você não desse uma festa porque encontrou R$1 ou R$2. Mas essa mulher aqui é o exemplo de alguém que dá valor àquilo que talvez nem todos dariam valor. Agora nós temos, irmãos, uma terceira história, uma terceira parte nessa história, que é um pouco maior.
a partir do versículo 11. Diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. A continuação dos versículos aqui, irmãos, o texto, a história de Jesus, nessa parábola, vai dizer que esse filho, depois de algum tempo, ele pega essa sua parte da herança e ele viaja, ele vai para algum lugar distante, que pode ser distante geograficamente ou não. Mas o certo é que ele gasta tudo aquilo que era a sua parte da herança e depois os tempos começam a ficar ruins ali. E aquele homem não tem mais a sua herança, ele não tem mais amigos, porque os amigos sumiram, e aquele homem começa então a passar necessidade. E então ele busca alguém ali daquela região que possa lhe dar trabalho, lhe dar um emprego. E ele então vai fazer aquilo que ele não queria fazer para o seu pai, trabalhar. Pegou a parte da herança e foi embora, foi farrear. Mas agora ele vai trabalhar. E trabalhando ali no cuidado de porcos, diz então aqui Jesus que ele começa a lembrar-se do seu pai. E começa a lembrar-se que na casa do seu pai há empregados que ganham muito mais do que aquilo que ele ganha ali. Porque o que ele está ganhando não dá para nada. Tanto é que diz o texto que ele olha para a comida dos porcos e o seu estômago deseja se encher com aquelas vagens de alfarrobeira. Então, caindo em si, versículo 17, ele vai e ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou pedir perdão ao meu pai. Vou dizer para ele que eu não quero nem que ele me aceite como seu filho, mas apenas como um dos seus empregados, porque eu sei que eu vou ser bem tratado pelo meu pai. Então aquele homem, ele deixa aquele trabalho, ele volta para casa, e diz o texto, no versículo 20, que estando ainda longe, seu pai o viu. E seu pai então, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou, o beijou. E o seu filho disse, versículo 21, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E Jesus diz que aquele pai não deixa mais o filho falar nada. Ele interrompe, ele chama os servos e ele diz: tragam a melhor roupa e coloquem nele. Tragam um anel de filho e coloquem nele. Tragam um calçado para os seus pés. Agora vá lá, busque aquele bezerro gordo, aquele novilho gordo, o melhor que tem. E agora chamem todos, porque nós vamos dar uma festa. Vamos fazer um grande churrasco aqui. Porque esse meu filho, ele estava morto, versículo 24, e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Mas a história não termina aí, nessa grande festa. Jesus, ele continua essa história dizendo que logo depois chega o filho mais velho. Lembre que aquele homem tinha 2 filhos. E quando o filho mais velho ele chega, ele escuta ao longe os sons ali dos instrumentos, as pessoas festejando, aquela alegria. Ele chama um dos servos e pergunta: o que aconteceu? O que está acontecendo aí? E um dos servos então conta: teu irmão voltou, versículo 27, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Versículo 28 diz que aquele filho, ele não se enche de alegria, ele não se enche de compaixão, ele não se alegra porque o seu irmão voltou, mas ele se enche de ira. E ele não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu, versículo 29, pai, eu tenho trabalhado todos esses anos como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse teu filho, ele não chama nem de irmão, esse teu filho, quando ele volta, que esbanjou tudo, gastou com as prostitutas, o Senhor mata o novilho, o Senhor mata o bezerro, o Senhor faz um churrasco para ele, o Senhor faz uma festa para ele, aquele filho ficou indignado, irado. E Jesus, ele diz que aquele pai diz: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, até porque se uma parte da herança foi dada para o filho mais moço, que esbanjou tudo, a outra parte da herança era do filho mais velho.
É por isso que o pai diz: tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aqui, irmãos, nós temos um filho fora do lugar, por obstinação, por inconsequência, por rebeldia. Um filho que sai da casa do seu pai e ele vai. Mas por mais incrível que pareça, aqui também nós temos outro filho fora do lugar. Um filho que obedece como escravo, que obedece por obrigação, que não entendeu ainda que é filho e que também está fora do lugar. Mas nós temos aqui um pai, que da mesma forma que com compaixão vai em busca daquele filho que está vindo no caminho, também sai da casa, do meio da festa, e também vai lá fora para falar com o seu filho que está irado, que não quer entrar na festa, que não quer se alegrar com o seu irmão. Deus aqui representa essa atitude desse pai. Um pai que observa ansiosamente, diariamente, o caminho, esperando o seu filho voltar. Irmãos, aqui, juntando essas 3 histórias que Jesus conta com um único ponto central para aquelas pessoas, nós temos aqui algo perdido, temos aqui algo encontrado e nós temos aqui alegria. Nas 3 histórias. Na primeira história nós temos uma ovelha perdida, depois encontrada e depois a grande alegria. Na segunda nós temos uma moeda perdida, depois ela é encontrada e a grande alegria. Na terceira nós temos um filho perdido, depois encontrado. Mas nós temos outro filho perdido e nós não sabemos se ele foi encontrado, porque Jesus ele termina a história aqui. Lembre-se que ele está falando com os fariseus e com os mestres da lei. Nós queremos ler outro texto, irmãos. Lá em Mateus 4, versículo 18 e 19. Mateus 4, 18 e 19. O Senhor Jesus, ele diz assim, quando ele encontra ali no mar, à beira do mar da Galileia, 2 homens, Simão e André. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, versículo 18. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Irmão, Jesus ele fez um convite para aqueles homens. Um convite que continua perdurando hoje. Que continua sendo o mesmo convite para nós hoje. Quando Jesus convidou você, quando em algum momento da sua história, da sua vida, você ouviu a voz de Jesus, convidando você para o seguir, e você entregou a sua vida, qual era esse convite? O convite era esse: siga-me, para que eu lhe faça pescador de homens. E o que é ser pescador de homens? É ir onde Jesus vai. É ir onde Deus vai. E Jesus aqui, nessas 3 histórias dessa parábola, Jesus ele está mostrando para aqueles fariseus e para aqueles mestres da lei, para aqueles publicanos que eram também, e outros ali considerados pecadores porque eles não seguiam as leis, que Deus ele está em missão no mundo. E a missão de Deus é ir onde existem pessoas perdidas. A missão de Jesus no mundo era ir onde haviam perdidos. Não era estar na sinagoga, não era estar no templo, mas era ir até aqueles que estavam perdidos. E aqui, para exemplificar isso, para aqueles homens, Jesus praticamente desenha. Primeiro, ele diz: existem ovelhas perdidas. Era muito fácil para aqueles homens ali religiosos olhar para aqueles publicanos, homens que estavam servindo, trabalhando para Roma, homens que eram coletores de impostos, olhar para aqueles que eles consideravam pecadores, porque não seguiam as leis, não guardavam os mandamentos, e considerá-los ovelhas perdidas, porque eles, religiosos, se consideravam ovelhas de Israel, ovelhas do pastor. Era muito fácil para eles olhar também para outros e dizer que eles eram como moedas perdidas, porque se descuidaram na sua vida e começaram a fazer práticas contrárias à vontade de Deus.
Era muito fácil para aqueles religiosos fazer isso. Era muito fácil para aqueles religiosos olhar para muitos daqueles homens e chamar eles de pecadores, rebeldes, assim como aquele filho que gastou tudo que o pai tinha. Homens que talvez estavam vivendo realmente a devassidão, a prostituição e tudo mais imoral que o mundo oferece. Mas o que aqueles fariseus e aqueles mestres da lei dificilmente entendiam e entenderiam se Jesus não tivesse contado essa parábola é que eles também estavam perdidos, mesmo sendo religiosos. Porque Jesus quis mostrar para aqueles homens que existem os perdidos que estão distantes, mas existem também os perdidos que estão dentro, que estão perto. Porque estão obedecendo para ser salvo, obedecendo por obrigação e não por amor. Então, Jesus ele mostra ali, principalmente para aqueles homens que tinham facilidade em apontar, em julgar, em dizer quem eram os pecadores, que Jesus tinha um convite. O convite de Jesus é para que os seus seguidores também fossem até aqueles que estão perdidos. Seguir Jesus é ir de verdade até onde existem pessoas perdidas. O pastor da primeira história, ele é um modelo de autossacrifício. É alguém que faz um autossacrifício para encontrar no meio daqueles penhascos, no meio de espinheiros, no meio de cavernas, aquela única ovelha que havia se perdido. Alguém que vai ali rastreando o caminho, tentando olhar nas marcas daquele chão ali, se conseguir identificar as pegadas daquela ovelha para saber onde ela estava. Não existia GPS, para colocar na ovelha e saber onde ela estava. Então eles tinham que rastrear ali pelo instinto. Isso era difícil, talvez 1, 2 dias, talvez dia e noite, até encontrar aquela ovelha perdida. Isso demonstra, irmãos, que Deus é mais misericordioso que os homens. Que Deus é mais compassivo e comprometido em resgatar aquele que está perdido do que os homens. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Ele se comprometeu com a nossa salvação. Nós ainda estávamos presos, mergulhados nas nossas transgressões, nos nossos pecados, nas nossas ofensas contra Deus. Mas Ele nos amou com tão grande amor, que Ele nos deu Jesus Cristo, que Ele nos deu vida em Jesus Cristo. Ah, irmãos, não tem notícia tão maravilhosa quanto essa. Você sabe como era a sua vida sem Jesus. E lá, naquele momento, naquele tempo que você vivia, morto espiritualmente, Ele amou você, Ele deu Jesus Cristo por você. Aqui, irmãos, na segunda história, nós temos uma mulher. Como eu falei, um modelo de alguém que procura aquilo que se perdeu, que procura aquilo que se aprecia. Aquela mulher, ela valorizava aquilo que talvez poucas pessoas valorizavam. Algo que vale mais do que o dinheiro. A vida. A vida vale mais do que o dinheiro. Deus, Ele busca, Ele procura e Ele quer achar aquele que está perdido. Lucas 19:10, Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Talvez você passe na rua, talvez você olhe notícias, talvez você olhe para pessoas e você diga, e você pense, que pessoa perdida. Quando você fizer isso, lembre-se que Jesus também veio ao mundo por ela. Que Jesus também a ama. E que Jesus quer usar a sua vida, talvez, para alcançá-la, para demonstrar esse amor dele por ela. Não há perdidos tão distantes que o Pai não queira encontrar. E na terceira, irmãos, nós temos aqui esse modelo de amor que é esse Pai. Modelo de perdão, modelo de compaixão, modelo de misericórdia, sem recriminação.
Lá em João, no capítulo 8, versículo 11, o Senhor nos diz, melhor dizendo, João, ele escreve ali aquele encontro daquela mulher pega no adultério com Jesus, e Jesus pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? E ela responde, ela diz, ninguém, Senhor. E Jesus declarou, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Sem recriminação. 1 João capítulo 1, versículo 9, a palavra do Senhor nos diz, através de João, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, Deus não é como nós. Alguém erra com a gente, e se a gente tiver a oportunidade, toda semana a gente passa na cara. Todo mês a gente lembra. Quando acontecer algo parecido, a gente fala de novo. Deus não é como a gente. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. A palavra de Deus nos diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Um exemplo, irmãos, de perdão, de misericórdia. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: a igreja não existe senão para atrair os seres humanos a Cristo e torná-los pequenos cristos. Olhando para essa parábola aqui, irmãos, nós precisamos aplicar em nossa vida. Porque senão nós podemos nos colocar no mesmo lugar desses fariseus e mestres da lei. Como aqueles que estão dispostos, disponíveis e prontos para julgar, para acusar, para dizer e apontar quem são os pecadores. Mas não dispostos a fazer o que Jesus fez, a seguir Jesus, a sentar com pecadores, comer com pecadores e ir em busca daqueles que estão perdidos. Jesus, ele não nos chamou para sentarmos aqui apenas nos domingos, cantarmos músicas lindas, louvarmos a Deus, celebrarmos, batermos palma, depois a gente ir para casa e a gente passar uma semana só vivendo daquilo que nós ouvimos aqui. Como se nós não tivéssemos uma missão nesse mundo. A missão da igreja é atrair a Cristo todos aqueles que estão perdidos e fazer deles pequenos cristos. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. John Wesley, ele disse que a igreja não tem outra coisa a fazer senão salvar almas. Portanto, dediquem-se e sejam consumidos por essa obra. Eu vou repetir o que John Wesley, o grande avivalista John Wesley, ele disse. A igreja não tem outra coisa a fazer senão salvar almas. Se não for isso, irmãos, o que nós vamos fazer? Vamos fazer igual alguns aí que estão construindo impérios, colocando ouro na parede, colocando bancas mais confortáveis, colocando área VIP, colocando a estrutura melhor que tem, investindo em estrutura, em impérios, em reinos nesse mundo. Não, irmãos, essa não é a Igreja Batista da cidade. A Igreja Batista da cidade é uma igreja que tem uma missão. A missão de ganhar Caruaru para Cristo. A missão de fazer o nome de Jesus Cristo conhecido em Caruaru. A missão de expandir o reino de Deus em Caruaru e a partir de Caruaru para o mundo. É por isso que nós contribuímos com oferta para o Estado, para missões no Estado, no Brasil e no mundo. Porque, irmãos, nosso papel e nós precisamos ser consumidos por isso. Isso deve consumir o nosso coração. Senão a gente sempre vai, irmãos, achar a oportunidade de... É claro que a estrutura é boa. É claro que a gente quer melhorar a estrutura. É claro que faz parte de tudo isso. Mas não pode ser o nosso foco. Não pode ser o nosso foco. Senão a gente pode se tornar como esses fariseus aqui, mestres da lei. Estarmos preocupados com A, com B, se A ou B fez isso errado, fez isso certo, se está pecando mais ou menos. Senão a gente vai estar sempre olhando para os de fora e a gente vai estar sempre nos colocando no ar de superioridade, porque nós somos melhores do que aqueles que
não conhece Jesus ainda. Senão a gente sempre vai estar procurando uma coisa para a gente investir o nosso dinheiro em cimento, em parede, em estrutura. E a gente não vai ter amor para investir nas vidas. Eu estava compartilhando com a Manuela, acho que hoje ou foi ontem, que para mim hoje o nosso maior alvo é a gente investir aqui atrás, no IBC Kids. Porque, irmãos, vocês, todos, aqui tem alguém que não é crente, que não conhece Jesus? Todo mundo já conhece Jesus aqui, né? Glória a Deus por isso. Todo mundo já entregou a vida a Jesus. Então, eu vou dizer uma coisa aqui, que eu disse para a Manuela. Se alguém discordar de alguma coisa, não gostar de alguma coisa, e quiser ir para outra igreja, não tem problema. Glória a Deus. Você já conhece Jesus. Continue servindo a Jesus onde você quiser. Agora, se alguma dessas crianças que estão aqui, elas não conhecerem Jesus, agora na infância, elas vão se perder. E talvez elas nunca encontrarão Jesus, se nós não cumprirmos o nosso papel agora, enquanto elas estão na infância. Então, se tem algo que nós precisamos investir, é lá. Tem outras coisas que nós vamos investindo aqui aos poucos? Vamos. Mas se tem um local onde nós queremos fazer o melhor, é lá. Para que outras crianças venham, para que outros pais tragam outros bebês, outras crianças, e daqui a pouco aquele lugar lá, o IBC Kids, seja pequeno. Mas porque nós estamos investindo nas vidas delas. E temos irmãs que vão sendo capacitadas para pregar o evangelho para elas. E elas vão ter um encontro com Jesus. E elas vão continuar sendo a igreja do hoje, não do amanhã. Então, irmãos, a nossa missão é fazer Jesus conhecido e nós precisamos ser consumidos por isso. Jesus, ele conta aqui essas 3 histórias para revelar que a salvação, ela tem 2 aspectos. O aspecto, primeiro, da soberania de Deus. Aqui nós vemos o pastor, nós vemos aqui a mulher que vai em busca da moeda, o pastor que vai em busca da ovelha. Mas nós temos também aqui o filho arrependido, aquele filho desobediente que se arrepende e volta para o pai. Não podemos dar ênfase em só um. Aqui nós temos soberania de Deus e temos responsabilidade humana. A gente não pode distorcer a salvação. A salvação tem esses 2 aspectos. E Jesus, ele mostra isso aqui, para que possamos levar em consideração os 2 aspectos da salvação, como nós já estudamos aqui na nossa escola bíblica discipuladora. Mas aqueles filhos mais velhos, irmãos mais velhos, os fariseus, mestres da lei, eles são um modelo para a gente não copiar. Aqueles homens, eles preferiam a destruição de um pecador do que a salvação de um pecador. É interessante que Jesus aqui, ele sempre mostra que há alegria quando há salvação. Houve alegria quando a ovelha foi encontrada. Houve alegria quando a moeda foi encontrada. Houve alegria quando o filho voltou para a casa do pai. Porém, aqueles homens, aqueles fariseus e mestres da lei, eles preferiam ver a destruição de qualquer um daqueles ali pecadores, do que ver o arrependimento e a salvação deles, ou se alegrar com eles. Porque aqueles homens, irmãos, eles apenas viam o pecado como quebrar a lei de Deus. E pecado é, sim, quebrar a lei de Deus. Mas existem outros aspectos além de apenas quebrar ou desobedecer a lei de Deus que envolve o pecado. O pecado, irmãos, ele promete liberdade, mas ele traz escravidão, como está lá em João 8,34. O pecado, ele promete sucesso, mas ele traz fracasso. Ele promete vida, mas como está em Romanos 3,23, o salário do pecado é a morte. Aquele rapaz, ele pensou que se encontraria com a sua riqueza, mas na verdade ele se perdeu completamente. Quando Deus é deixado de fora da vida, o prazer transforma-se em escravidão. E Jesus aqui, ele nos ajuda a compreender melhor o que é pecado. Jesus, ele está dizendo que pecado é você tentar ser o seu próprio Salvador e Senhor. Assim como aquele filho mais novo estava tentando ser o Senhor da sua vida, aquele filho mais velho também estava. Ambos, os irmãos, estavam usando a mesma abordagem para conseguir a mesma coisa.
O mais moço, o mais novo, ele queria controlar o pai, controlando a riqueza do pai e sendo senhor da riqueza do pai. Ele queria a riqueza, ele queria o poder, ele queria as bênçãos do pai, mas ele não queria o pai. Só que o filho mais velho também queria ter o controle da riqueza do pai. No final, ele demonstra toda a sua raiva, toda a sua ira, toda a sua cólera contra o pai, porque o pai pegou e gastou ali, mandou matar o bezerro gordo para fazer um churrasco para o irmão mais novo. Ele estava tentando controlar e perguntando para o pai: como é que você me trata assim, meu pai? Eu fui bonzinho esse tempo todo, eu estava trabalhando aqui, feito um escravo. Esse tempo todo o Senhor nunca me deu um cabrito. Se você olhar para o texto, ele nem de pai ele chama. Ele queria o cabrito, ele queria a riqueza, mas ele também não queria o pai. Ele queria comer o cabrito com os amigos, mas ele não queria comer o cabrito com o pai e os amigos do pai. Aqui, irmãos, nós temos dois tipos de pessoa exemplificadas, pessoas que existem no mundo. Aquelas que quebram as regras, procuram viver uma vida imoral, onde elas são elas que controlam, elas abandonam a Deus, elas quebram as regras, elas fazem o que dá na cabeça e elas vão viver uma vida de extravio, de insensatez, de rebelião contra Deus, como se Deus não existisse, porque elas querem ser senhor das suas vidas. Mas também existe um outro grupo de pessoas no mundo, aquelas que guardam todas as leis de Deus para serem boazinhas e conquistar a salvação. E assim como o primeiro grupo, o segundo também está longe de Deus, está perdido. Há pessoas que pensam que se eu for boazinha, Deus ele vai ter que me dar salvação. Se eu for bonzinho, se eu fizer o que agrada a Deus, e tem gente que questiona Deus por causa disso, né? Tem gente que diz: Senhor, eu vou todo culto, eu estou dando dízimo, estou dando a oferta, por que é que meu carro quebrou e agora eu vou ter que gastar isso? Por que é que meu filho está doente? Por que é que eu estou doente? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Senhor, eu estou na linha, estou certinho, não estou pecando, o que é que está acontecendo? Tem gente que acha que a vida é assim, e não é. Tem gente que acha que só porque ser bonzinho, porque é bonzinho, Deus vai levar para o céu. E não vai, por causa disso. Porque só existe um caminho para o céu. E não há outro meio de ir, como diz o cantor cristão. Somente Jesus. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Só Jesus. Por isso, irmãos, essas duas maneiras são maneiras de ser seu próprio Salvador. E existem muitas pessoas vivendo assim. E o nosso papel, irmãos, como igreja, é fazer aquilo que Jesus fez. Mostrar para elas que elas estão perdidas e que elas precisam de um Salvador. Jesus, com essa história, ele mostrou para aqueles publicanos e pecadores que eles estavam vivendo uma vida de insensatez, de rebelião contra Deus, mas que Deus, o Pai amoroso, estava de braços abertos para recebê-los em casa. Mas Jesus também mostrou para aqueles mestres e fariseus que eles estavam vivendo, assim como aquele filho mais velho, uma vida de soberba, uma vida de ira, uma vida onde eles estavam tentando fazer algo para conquistar a salvação, mas eles tinham perdido o principal. É por isso que a gente precisa, irmãos, apresentar o Evangelho para as pessoas. Porque através do Evangelho é que nós somos livres. Aqui nesse capítulo 15 de Lucas nós temos o Evangelho. Coisas no lugar, coisas fora do lugar. Coisas que estão perdidas, mas que podem ser encontradas por Jesus. E que quando são encontradas, a grande festa no céu. E o nosso papel, irmãos, como igreja, é promover a festa no céu.
A grande alegria é quando um pecador se arrepende. A grande alegria é quando pecadores voltam para Jesus. O Evangelho nos faz lembrar que cada um de nós já foi um dia filho da ira, insensato, cheio de desejos maus, extraviado, rebelde, incapazes de controlar o pecado, tentando ser salvos pela justiça própria. Ainda assim, Deus olhou para nós. Nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, ele veio ao mundo em busca de nós e ele nos salvou. Em amor, o Pai nos adotou como filho. E como diz lá em João capítulo 1, versículo 12, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Que nessa noite você possa meditar e possa principalmente perceber o quanto o Evangelho tem feito parte da sua vida.